Como é que um comediante grego 2.500 anos atrás tinha mais coragem que um Brasil inteiro de hoje? Pois é, em tempos como esse, é até difícil imaginar que lá atrás, naqueles tempos malucos, em plena Grécia Antiga, um cara chamado Aristófanes fazia peças teatrais para zombar de reis e juízes, inclusive na frente deles, sem medo nenhum. Olha aí, será que o segredo para derrubar a censura no Brasil tá na comédia? E por que é que os juízes têm tanto medo da liberdade de expressão? Aristófanes, o mestre da comédia grega, usava o riso para desafiar poderosos, políticos e até o próprio Estado. Bom, e se eu te dissesse que as ideias dele podem ajudar a gente a vencer a luta contra a censura no Brasil de hoje? E eu tô falando de quem você tá pensando mesmo, Alexandre de Moraes e o governo Lula. Fica comigo até o final para descobrir como a sátira pode ajudar a derrubar a censura no Brasil e como você mesmo pode ajudar nisso. Aristófanes e a liberdade de expressão. Aristófanes foi o gênio da comédia grega antiga, famoso por peças como As Nuvens, As Rãs e As Vespas. Ele usava a isegoria, ou seja, igualdade de discurso, que a gente chama hoje de direito à liberdade de expressão, para criticar políticos, juízes e até para defender algumas ideias perigosas no palco. E as suas sátiras não poupavam ninguém. Poderosos, intelectuais, o próprio Estado ateniense, não sobrava ninguém mesmo. Ele misturava um humor afiado, crítica política e reflexões sobre a sociedade, sempre esbanjando o direito de falar livremente, mesmo contra os nomes mais influentes que ele mesmo citava diretamente e zombava nas suas peças. Já no Brasil de hoje, a liberdade de expressão enfrenta desafios muito grandes que você, a essa altura, já está ligado, que são problemas que vêm do ministro Alexandre de Moraes com todo o STF e do governo Lula, que tem se empenhado bastante em promover a censura sem receio nenhum e, claro, tudo em nome da defesa da democracia. São decisões judiciais, remoções de conteúdo online e investigações contra jornalistas e cidadãos comuns que, para quem já leu qualquer peça do Aristófanes, levantam uma questão. O que é que esse comediógrafo grego diria sobre um juiz como o senhor Xandão de Moraes ou sobre o semi-analfabeto atual senhor presidente? As Nuvens e a Censura da Verdade. Olha só que curioso, na sua peça As Nuvens, o Aristófanes satiriza a nova educação dos sofistas, que usavam retórica para manipular a verdade. E isso é realmente curioso porque já nos remete imediatamente ao famoso 1984 de George Orwell. Então, será que vale um vídeo relacionando os dois? Escreve aí embaixo se você achar interessante. Pois bem, no Brasil, Alexandre de Moraes tem sido acusado de, dentre muitas e muitas outras coisas, manipular o conceito de desinformação para justificar a censura. Com base nessas loucuras, ele ordenou a remoção de conteúdos e perfis no X, o antigo Twitter, sem transparência nenhuma, nem o devido processo legal. Foram ações muitas vezes baseadas em inquéritos secretos e com muita manipulação retórica, exatamente aquela do tipo que o Aristófanes criticava, quando o poder decide o que é a verdade. O Aristófanes é um exemplo de como a liberdade de expressão é essencial para questionar essas narrativas impostas. A censura do Moraes, assim como a retórica dos sofistas denunciados pelo comediógrafo grego, tenta controlar o debate público, sufocando vozes que desafiam o STF e gerando um amontoado de gente se borrando de medo, não sem motivos, né? Diga-se de passagem. As Vespas e a corrupção judicial. Em outra peça, chamada As Vespas, o Aristófanes satiriza mais propriamente os tribunais atenienses, mostrando, sabe o quê? Juízes corrompidos, olha aí, que abusam do poder para benefício próprio. Isso te lembra alguma coisa? E agora me diga, será que o Aristófanes estava mexendo só com gente pequena? Fica claro que não, né? As críticas que ele fazia eram muito fortes e elas funcionavam muito bem porque, para expor o sistema judicial manipulado por interesse político, o que ele usava era justamente o humor. Ele sacaneava os juízes fazendo todo mundo rir, ao mesmo tempo que ele expunha suas tramóias. No Brasil, a gente tem essa pataquada que nós conhecemos como o inquérito das fake news, que são parte muito óbvia de uma tentativa de se consolidar no poder, sob a justificativa de proteger a democracia. Você já ouviu esse papo? E não parece que usar os próprios meios políticos esteja avançando alguma coisa para tentar limitar o STF e o governo Lula. A gente tem mais é que parar de acreditar no Estado. Na Grécia Antiga, devia ser a mesma coisa, e por isso mesmo Aristófanes usava não a política, mas a comédia para desmascarar os abusos judiciais. Hoje provavelmente ele satirizaria o Moraes. Eu só não sei quais memes ele usaria, né? Por falar nisso, quais apelidos do Lula e do Moraes são os seus favoritos? Já pausa o vídeo e deixa nos comentários. As Rãs e o papel da arte contra o Estado. É na peça As Rãs que o Aristófanes desenvolve um ponto-chave para esse nosso vídeo aqui. Você já ouviu falar dessa peça? Caso você não conheça, eu vou deixar aqui embaixo o link de uma live que a gente fez em outro canal, contando e explicando a peça inteira. O link vai estar na descrição e nos cards. Mas vamos lá, é na peça As Rãs que o Aristófanes encena um debate
que acontece no Hades, entre dois tragediógrafos, o Ésquilo e o Eurípides, discutindo o papel da arte na sociedade. E é aqui que a coisa começa a se conectar com um possível caminho para o Brasil também. Nessa peça, o Aristófanes defende que os poetas e artistas devem não apenas entreter, mas educar e inspirar, usando a liberdade de expressão para questionar o status quo. Isso pode até parecer meio óbvio hoje, talvez até já muito batido, mas para a época não era. E para os motivos que nós estamos levantando aqui também não é nada óbvio. Quer ver só? Pensa aí, quantos contos, novelas, peças de teatro e outras obras desse tipo você tem ouvido falar a favor da liberdade de expressão e contra as medidas do STF que tentam censurar os brasileiros? Pois é, nenhuma. E ao contrário, o governo Lula tem apoiado as ações de Moraes, querendo de todo jeito regulamentar as redes sociais e limitar a liberdade de expressão dos brasileiros nesse sentido. Hoje quem critica o governo ganha no mínimo um conteúdo removido, às vezes um processo e talvez até prisão. Sabe que podia estar fazendo alguma coisa muito significativa, mas não tem feito nada? Os escritores e os artistas. E por que será? Por que será que num mundo como esse, tão propício para aquelas críticas pesadas contra o governo que a gente viu em décadas anteriores, agora simplesmente desapareceram? O teatro do Aristófanes mostrou que a arte e a literatura são armas contra o autoritarismo, mas no Brasil, os artistas e escritores parecem ter ficado do outro lado da história. Então talvez esteja na hora da gente fazer alguma coisa, você não acha? E bom, eu vou voltar nesse ponto ainda, mas deixa eu te dar mais uma coisa para pensar aqui. Os Simpsons, South Park e a comédia como resistência. Nos Estados Unidos, os Simpsons e South Park já foram considerados os veículos mais poderosos da mídia, capazes de satirizar abertamente políticos, celebridades e até o próprio governo sem medo nenhum de represálias. No Brasil, o Cacete Planeta foi quem desempenhou um papel semelhante, usando o humor para criticar governantes e instituições com uma liberdade que a gente mal conseguia acreditar. Eu convoquei apenas os meus 1.500 ministros mais próximos para dizer que eu não tenho nada a ver com esse apagão aéreo e também com essa confusão lá de Brasília. A comédia, com a sua capacidade de ridicularizar o poder, é uma arma do povo contra a opressão estatal. E o Aristófanes sabia muito bem disso. As suas peças faziam os cidadãos rirem dos tiranos, desmascarando seus planos. Se hoje, no Brasil, o Alexandre de Moraes e o governo Lula tentam calar as vozes da oposição, a comédia pode ser um aliado poderoso contra eles. E você mesmo pode fazer parte disso, algo que como a gente pode fazer de várias maneiras mais poderosas e mais eficientes hoje. Assim como South Park ridicularizava ditadores e Cacete Planeta debochava de corruptos, se a comédia brasileira resistir, talvez ela possa ajudar, ao menos um pouquinho, a desarmar a censura de Moraes e quem sabe inspirar o povo a falar sem medo. E agora, posto tudo isso, eu preciso te perguntar, você gostaria de lutar pela liberdade de expressão assim como Aristófanes fazia? Se sim, você pode primeiro ler As Nuvens e As Rãs para ter uma boa ideia do que ele fez, mas muito além disso, eu quero te convidar a fazer parte do nosso grupo de escritores no Telegram. Somos todos amadores por lá e você não precisa se preocupar com isso. Mas nós já temos uma editora. Nós também promovemos desafios de escrita criativa e estamos prestes a lançar nossa primeira publicação de uma antologia, um livro com contos enviados das pessoas do próprio grupo. Se você aparecer por lá vai ser muito bem-vindo e quem sabe a gente não possa publicar juntos uma outra antologia de contos fazendo chacota contra a censura no Brasil, hein? O link do grupo do Telegram tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com mais alguém que possa se interessar. Até a próxima!